Graça e paz, igreja. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mesmo assentados, nós vamos estar entoando um cântico, vamos estar cantando. Jesus te entronizamos, em forma de oração. Convidamos Jesus a tomar o seu lugar. Hoje eu lhe convido, irmãos e irmãs, que deixar a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falar ao seu coração. Amém? Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar, uma oração de adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa para Te render graças, louvor e adoração a Ti, ó Pai. Declaramos, Senhor, que Tu és Rei. Declaramos, ó Pai, que Tu és o Senhor das nossas vidas. Vem, Senhor, toma o Teu lugar, que Tu possas ser exaltado, que o Teu Espírito Santo seja entronizado no meio de nós, que nossos corações estejam abertos e a nossa mente atenta a cada detalhe deste culto, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Olhe para o irmão do seu lado e desejo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós somos vencedores. Nós vencemos o frio e por isso nós estamos na casa do Senhor. Amém. Vamos estar fazendo agora uma leitura responsiva que se encontra em Jeremias 1, de 4 a 10, versículo 4 a 10,
A Bíblia vai ser a Almeida, revista atualizada. Vamos todos ler, são 6 versículos somente, vamos todos no uníssono. Vamos nos colocar de pé, vamos tentar aquecer as pernas. Todos então vamos ler uníssimos. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Irmãos, podem se assentar? Este texto que acabamos de ler é a vocação do profeta Jeremias. E ele serve para nós também nos nossos dias. Jesus também nos escolheu, nos convocou para espalhar seu evangelho por todos os cantos da terra, e disse que estará conosco todos os dias, e nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar. Amém? Amém. Essa semana nós não temos nenhum aniversariante, da semana. Então eu dou uma oportunidade para a igreja, para quem queira dar um testemunho, uma bênção que recebeu nos últimos tempos. Esse é o momento oportuno. Bom, de primeiro eu agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas, pela presença da minha sogra em nosso meio, por todos os que estão, por todos os irmãos que vencem no frio, agradeço, é um momento de gratidão. Então nós vamos estar cantando o hino de número 63, Tu és fiel, Senhor. E nesse momento desse cântico, os irmãos podem ter a oportunidade de trazer na casa do Senhor seus dízimos e suas ofertas.
fizesse uma oração de gratidão e consagração dos dízimos. Pai amado, Deus bendito, te agradecemos por tudo, Senhor, que tu tens feito por nós. Te agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos porque tu és fiel a nós, Senhor. E pedimos, Senhor, clamamos para que teu Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para que sejamos fiéis também, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, as ofertas aqui depositados, que tudo seja para o engrandecimento da tua obra aqui na nossa cidade e que possamos, Senhor, ser fiéis também com a questão das nossas ofertas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos estar abaixando as nossas cabeças, vamos estar entrando num momento de confissão de pecados, súplicas de perdão. Teremos alguns minutos de oração silenciosa. Gostaria de convidar o nosso irmão Júnior para fazer essa oração de confissão de pecados. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia. Te agradecemos o privilégio de estar aqui na tua casa, Senhor. Amém, Jesus. Para te bendizer e louvar o teu santo e bendito nome, Senhor. Sim, Jesus. Agora, diante de ti, ó Deus, estamos rendidos, ó Deus, aos teus pés, Oh, Pai. para suplicar perdão sobre os nossos pecados, ó Pai. Sim, Jesus. Pecados esses, ó Deus, que muitas vezes entristecem o Senhor, entristecem um irmão, Senhor. Jesus tem Que o misericórdia. Senhor esteja conosco, nos dando força e sabedoria, ó Deus. Amém, Jesus. Discernimento para falarmos com o nosso irmão e esteja com os nossos pecados individuais também, Senhor. Oh, Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, no Salmos 32, versículo 5, diz assim: confessei-te-me o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Irmãos e irmãs, declaro-lhes em nome de Jesus que os nossos pecados estão perdoados. Amém. Quero convidar agora o Ministério de Louvor para que esteja à frente e cantaremos 3 cânticos. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos convidar a igreja a se colocar de pé para juntos estarmos louvando ao nosso Deus. Hoje, na escola dominical, nós estávamos conversando o quanto tem mistérios da Bíblia, mistérios referentes a Deus, que a gente questiona e a gente quer entender, a gente quer decifrar. Por exemplo, alguém aqui sabe qual é o dia que Jesus irá voltar? Diante disso, hoje, aqui e agora, é o tempo oportuno de estarmos louvando, pedindo perdão, se arrependendo dos nossos pecados. E hoje é tempo de amar. Amém, irmãos? Amém.
de nos dar o seu único Filho por amor a nós. E a bondade de Deus, ela se manifesta a todo instante ao nosso redor. E muitas vezes nós não enxergamos. Que a gente tenha os nossos olhos abertos da maravilhosa vontade de Deus. Em todo tempo tu és tão
Chegamos ao momento que ouviremos a palavra do Senhor, uma palavra que renova as nossas esperanças.
Convido o nosso pastor Toninho para que esteja à frente. Fazer uma oração por iluminação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, conduza, Senhor, o teu servo, que ele não possa falar de ti, mas aquilo que vem diretamente do alto, do teu trono, Pai. Unge seus lábios e que os nossos corações e as nossas mentes possam estar preparados para ouvir a tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, diferentes, novas criaturas, convictas, Senhor, do teu grande amor. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Graça e paz, irmãs e irmãos. Amém. Na hora dos agradecimentos aqui, né, a gratidão, nenhum irmão agradeceu pela chuva. Não choveu aqui, Cardoso? Não choveu. Não. Então nós agradecemos pelas chuvas que caíram lá em Votuporanga esse final de semana. Graças a Deus choveu e choveu bem. Não é? Maristela estava lá, né, Maristela? E aquela poeira de ontem, graças a Deus, dissipou aquela fumaça. Hoje o ar já está bem melhor para respirarmos, não é? Mas a chuva vai chegar aqui, Cardoso. Amém. Com a graça de Deus. Chuvas abundantes. Nós precisamos cantar aquela música do que é David. Isso. Que vejo uma pequena nuvem, para que Deus manda chover também daquele diante do trono, né? Vai chover, Senhor Jesus. Mas Deus vai mandar chuva, com a graça de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho, ou melhor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o versículo 10. Versículos 1 a 10. Segunda carta. Eu estou usando aqui aquela versão, não é? Uma Almeida, que alguns dos irmãos e das irmãs também já têm aí. Amém? Amém. A gente fala segunda carta, né? Mas aí na Bíblia você está 2 Coríntios. Não é 2 Coríntias, não. Não tem nada a ver com Coríntias aqui. Vamos à leitura. Diz o apóstolo São Paulo: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas.
Pois se eu vier gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isto para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra maravilhosa do apóstolo São Paulo, e palavra muitas vezes, infelizmente, também não muito compreendida. Que Deus esteja nos abençoando neste momento, que vamos receber a palavra do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu não sei, obviamente todos vocês estão desejosos de receberem a palavra e que essa palavra venha de encontro àquilo que talvez você necessite no seu coração. E eu desejo que realmente a palavra de Deus hoje, o Espírito Santo, esteja falando ao coração, ao seu coração na noite de hoje, ao coração de vocês que estão aqui, ao coração daqueles que estiverem acompanhando pelas redes sociais, ao coração daqueles que ouvirem essa mensagem durante a semana, quem sabe aí pelas redes sociais, mas que Deus esteja falando. Amém. Porque essa palavra, esse texto especialmente que nós lemos, ela fala especialmente da graça de Deus. Mas o contexto em que Paulo ele dirige à igreja de Corinto estas palavras. Apesar do amor e do cuidado que Paulo tinha para com a igreja de Corinto, ele sofria muitos ataques e muitas perseguições por parte de alguns irmãos, por parte de alguns da comunidade daquela igreja. E diante disso, na segunda carta, nesta carta que nós estamos lendo, do capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo, ele reage, portanto, a esses ataques. Ele reage às desconfianças, às insinuações lançadas contra ele na comunidade de Corinto por adversários que o texto não os identifica e que estavam tentando, na verdade, desqualificar o apostolado do apóstolo Paulo. Paulo, ele desmascara esses adversários dizendo que esses tais, palavras do apóstolo Paulo, esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Isso está no capítulo 11, versículo 13. E do capítulo 11 ao capítulo 12, especialmente capítulo 12, versículo 13, Paulo revela as suas credenciais que são apresentadas pelos sofrimentos que ele passou no trabalho, no serviço do Evangelho, e pelas revelações celestiais das quais ele foi considerado digno, e também pelos sinais, prodígios e maravilhas que Deus realizava na igreja através dele. Por isso, nos versículos 11 e 12, ele diz: fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a estes
superapóstolos, ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência, sinais, prodígios e maravilhas. E meus irmãos e minhas irmãs, exatamente nesse contexto que Paulo revela ser um homem muito privilegiado, falando dele, como nós vimos aqui, como se não falasse dele mesmo. Ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Esse é o contexto do texto que nós lemos. Ou seja, Paulo, ele age, ele fala em defesa do seu ministério, em defesa do seu apostolado, em defesa dos ataques, das perseguições que ele sofria, não fora da igreja, mas dentro da igreja de Jesus Cristo. E vocês sabem o quanto o apóstolo Paulo passou por grandes provações e privações por causa de muitas perseguições. Mas eu quero destacar para vocês esse texto aqui, do 7 até o 10, quando ele fala de um espinho na carne. Essa palavra grega que nós traduzimos, que é traduzida por espinho, ela significa literalmente estaca, significa espinho, perfurando pele, provocando muito sofrimento. Quem aqui já, obviamente que eu acho que ninguém aqui já deixou de um dia espetar uma ferpa no dedo, na mão, no pé, não é? Nós, quando crianças, andávamos muito descalços, não é? E quantos espinhos não entraram nos nossos pés, que depois precisávamos da ajuda da mãe para tirar, e é dolorido, não é? Às vezes gostávamos de apanhar laranja, coisa e tal, e às vezes aqueles pés de laranja tinham muitos espinhos também, aquilo lá acabavam espetando. Então o espinho é isso, não é nada diferente daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vivemos. Mas o que era esse espinho que o apóstolo Paulo diz aqui? Espinho que ele tinha na carne, um espinho que foi colocado para o esbofetear. O esbofetear. João Calvino, ele entendia que esse espinho, não é? Eram as tentações que afligiam o apóstolo Paulo devido às suas limitações, ou às limitações da sua natureza humana corrompida pelo pecado. Calvino achava isso. Alguns, não é, acham que era uma enfermidade que o apóstolo Paulo enfrentava. Alguns até entendem, interpretando aquilo que Paulo diz em Gálatas, não é, que ele insinua ter um problema de visão. Acham que é um problema de saúde, um problema na visão dele que ele tinha, não é? Alguns falam até que ele tinha assim uma certa dificuldade até para ler, para escrever, tanto é que ele pedia para alguns escreverem as suas cartas, depois ele as assinava. Mas, meus irmãos e irmãs, se nós olharmos para a carta aos Romanos, a carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 7, versículos 18 a 20, o versículo 24, nós podemos até concordar com João Calvino, que o sofrimento dele, ou que esse espinho na carne, era devido às suas limitações de sua natureza humana, corrompida pelo pecado. Ele diz nesse texto que eu citei: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, olhando para essas palavras, nós podemos dizer, realmente, pode ser que esse espinho na carne de Paulo seja isso, não é que Calvino está colocando. Mas nós podemos perceber também, meus irmãos e minhas irmãs, no contexto, que esse espinho na carne do apóstolo Paulo não era, eu, por exemplo, eu entendo assim, eu vejo assim, diante do contexto, não é? Não era nenhuma enfermidade ou coisa parecida, mas era isso que Calvino entendia, que João Calvino entendia, mas, obviamente, não podemos descartar as aflições que ele enfrentava diante das perseguições. Eram as perseguições, os inimigos, não é? Que ele enfrentava, os seus opositores e o sofrimento que esses opositores lhes causavam. Porque, na verdade, ele amava muito a igreja, os irmãos, não é? Da igreja de Corinto, e de repente alguém se levanta e fala alguma coisa contra ele, tentando desqualificá-lo, tentando fazer com que a igreja desacreditasse na palavra dele. Isso, principalmente para um homem com o perfil do apóstolo Paulo, com certeza isso seria muito difícil, isso seria muito doloroso, e isso obviamente o esbofeteava, não é? Quando ele percebia, ele sentia isso, para ele deveria ser sim como um espinho na carne. Mas interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que ele pede a Deus que pudesse livrá-lo desse espinho. Ele pede. E por quantas vezes ele pediu? Por uma vez? Não. Ele pediu por 3 vezes para que Deus o livrasse. E qual foi a resposta de Deus a Paulo? Deus o livrou? Quer tenha sido uma enfermidade, ou um problema físico, ou essa questão das limitações da sua natureza humana, corrompida pelo pecado, ou as perseguições. Pelo que a gente sabe, Paulo ele foi perseguido, ele foi aprisionado, e foi, não é? Ele foi martirizado por causa exatamente de Jesus Cristo. Essa foi a vitória do apóstolo Paulo. Então, na verdade, a resposta de Deus não foi a resposta que talvez muitos esperam, que muitos esperassem. A resposta de Deus a Paulo foi: a minha graça é o que basta para você. Ou seja, Paulo, a minha graça basta para você. Obviamente que Paulo demonstra no decorrer de todas as suas cartas e no texto na sequência que ele entendeu essa palavra e ele aceitou essa palavra. Ele aceitou a palavra da graça de Deus. Graça de Deus, o que é graça de Deus? Graça de Deus é favor, é bênção, é bondade. No Novo Testamento, meus irmãos e minhas irmãs, a graça de Deus é o favor e a bondade imerecidos de Deus sobre as nossas vidas. É o auxílio divino, é a força que recebemos por meio da expiação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por meio da graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos salvos do pecado e da morte. A graça é também o poder capacitador de Deus, que nos fortalece e nos ajuda a cada dia, para que nós perseveremos fiéis a Deus até o fim. Fiéis a Deus até o fim. É graça de Deus, não é mérito nosso. Salvação a gente já sabe que não é mérito nosso. Pela graça sois salvos, diz Paulo lá na carta aos Efésios. É dom de Deus, é dom de Deus. E graça é exatamente um dom imerecido, caris, graça, bondade, como eu já disse, não é? A minha graça te basta, diz Deus ao apóstolo Paulo. A minha graça te basta. Sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que
como eu disse, talvez essa não fosse uma resposta, essa não seja uma resposta que você está esperando de Deus. Não é? Diante de um problema que você enfrenta, diante de um problema que alguém do qual você é muito amigo, amiga, um ente querido seu está passando, talvez você tenha colocado isso diante de Deus e não é a resposta que você desejaria que Deus tivesse, não é? A minha graça basta a você. A minha graça basta. Talvez não seja a resposta, mas Deus disse ao apóstolo Paulo isso. E às vezes nós olhamos para o apóstolo Paulo, aquele homem admirável, aquele homem privilegiado, aquele homem que foi arrebatado ao paraíso e viu coisas que não podia descrever, falar aos seres humanos. Como que Deus não responde? Como que Deus não concede uma bênção? Essa bênção que ele estava pedindo. Talvez você não espere isso também. Você não deseje ouvir isso de Deus. A minha graça basta para você. Mas Deus diz, a minha graça basta para você. A minha graça é o que basta para você. E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus responde às orações de quem dirige-as a Ele com fé e de todo o coração. No entanto, é sabido também por vocês, você já deve ter até ouvido isso, não é? Que Deus tem 3 formas, especialmente, de responder às nossas orações. A primeira é sim. Deus responde sim. A segunda, não. E a terceira, ainda não. Ainda não. Sim, Deus responde quando o que pedimos está de acordo com a vontade dEle. Aquilo que nós estamos pedindo realmente está de acordo com a vontade dEle. Não quando nós pedimos mal ou quando nós pedimos para esbanjarmos em nossos prazeres, segundo Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ou porque Deus tem outros planos, Deus tem outros propósitos para a nossa vida. Aí responde não, como Deus tinha para a vida do apóstolo Paulo. Por isso que Deus disse a Paulo não. É interessante que às vezes a gente observa alguns ensinos de alguns líderes religiosos, né, que fala que quando você ora com fé, Deus concede, Deus responde e Deus abençoa. E se Deus não está abençoando, se Deus não deu para você aquela bênção que você está pedindo, é porque você não tem fé, está faltando fé. Se Deus não respondeu a sua oração, é porque você não tem fé. E eu fico perguntando, será que o apóstolo Paulo não tinha fé? Será que faltou fé ao apóstolo Paulo? Obviamente a gente sabe que não. Não é com toda certeza. Paulo, ele era um homem de fé. Era um homem de fé. Mas Deus disse não ao apóstolo Paulo. Simplesmente, a minha graça basta a você. A minha graça é o que basta. É o que já e basta. E a resposta de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela pode vir também de uma forma gradativa para nós que pedimos, não é? E é por isso que, assim, a semelhança do apóstolo Paulo, nós precisamos ter paciência e estarmos preparados para recebermos a sua resposta. Preparados e sermos perseverantes para recebermos a sua resposta. E a resposta de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela vem do jeito de Deus, não do jeito nosso. Vem de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. E Paulo, ele soube receber a resposta de Deus. Ele estava preparado para recebê-la, pois em tudo o apóstolo Paulo, ele sabia e tinha consciência disso, que ele dependia da graça de Deus. Ele não era nada sem a graça de Deus. Ele não podia viver sem a graça de Deus.
Ele era extremamente dependente da graça de Deus. E eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que o apóstolo Paulo ele obteve a melhor resposta que poderia receber, pois tudo na sua vida cristã, no serviço, no seu ministério, ele dependia da graça e do poder de Deus. E mediante esta prova, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo recebeu o poder suficiente para tolerar os sofrimentos e a tensão, e entendeu que isso era o melhor para si mesmo e para o seu ministério, para o seu trabalho. Paulo entendia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É uma coisa às vezes até ilógica isso, né? Como que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Pessoa fraca não tem poder. E é isso que infelizmente às vezes nós ouvimos na sociedade, o mercado até religioso propaga isso, não é? Os fracos não têm poder. Fraqueza não é sinal de poder, mas Paulo diz ao contrário. Paulo está dizendo que o poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao invés de continuar pedindo o seu livramento, o livramento do espinho na carne, Paulo procura gloriar-se em suas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo pudesse repousar sobre ele, dando eficácia sobre o seu ministério. A minha graça é o que basta para você, diz o apóstolo Paulo. E a graça de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é o meio que Deus usa para derramar sobre nós todas as bênçãos e dádivas que nós, na verdade, não merecemos. E dentre todas as bênçãos, a principal delas é a salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. E de uma forma bem simples, a graça de Deus, ela é realmente um favor imerecido para todos nós. Nós não merecemos nada, mas a graça de Deus, ela vem e supre aquilo que nós precisamos. Debaixo da graça de Deus nós vivemos, debaixo da graça de Deus nós suportamos, debaixo da graça de Deus nós vencemos. Às vezes não vencemos de acordo com o que muitas pessoas entendem e acham, né? Vamos nos enriquecer, vamos prosperar, vamos ter sucesso, ter fama. Nada disso, nada disso. Eu reafirmo, porque o poder de Deus, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante isso, não é? Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí então sou forte. Quando sou fraco, então sou forte. E quando Paulo diz que ele sentia prazer nas fraquezas, dá a impressão que Paulo ele era um grande masoquista, não é? Um homem que tem prazer no sofrimento. Mas não. Porque Paulo tinha consciência que exatamente nesse momento em que o poder de Cristo estava se aperfeiçoando nele. O poder de Cristo estava se aperfeiçoando nele. E quando nós falamos em poder de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, não é? O poder de Cristo se aperfeiçoando em nós. Eu não estou dizendo também de poder, desse poder que o ser humano procura, que o ser humano busca. Porque infelizmente, não é? Todo mundo procura poder. Ou na linguagem que é muito usada nos dias atuais, todo mundo quer ser empoderado. Quer ter poder. Só que o poder que o ser humano quer é um poder que subjuga o outro. Não é mesmo? Um poder que o coloca acima dos outros.
Um poder que faz com que ele seja visto como alguém que é mais importante do que o outro. Esse é o poder que o ser humano quer. Esse é o poder que, infelizmente, a sociedade muitas vezes nos passa. Mas quando nós falamos, e quando Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou o poder de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza, não está querendo dizer que é o aperfeiçoamento, a busca, a procura por esse poder que o ser humano é obcecado. Não. Mas o poder de Cristo que se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas, é o poder de amar. Eu gostaria até que por favor, Marilda, projeta para mim para nós aqui, aquele cântico, quero te amar. Tem como projetar? Observe que poder de Jesus Cristo, qual é o poder de Jesus Cristo que deve se aperfeiçoar em nós? Especialmente quando Deus nos diz, a minha graça basta para você. Nós cantamos muito, nós falamos muito em amor, não falamos? Como é gostoso falar, não é? Isso é muito bom. Só que esse amor não pode ficar aqui entre as quatro paredes. Não pode. Isso. Não é amar só aqui dentro do templo. Olha ali, quero te amar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem intrigas, em perfeita comunhão. Viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar e compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão. Obrigado, Marilda. Então é isso. Deus, o poder de Deus, o poder de Cristo se aperfeiçoa das nossas fraquezas, mas é este poder, o poder de amar. O poder de amar a Deus, o poder de amar uns aos outros, o poder da compaixão, o poder de sofrer uns pelos outros, o poder, se preciso for, de até morrer pelo outro. É esse o poder. E é esse o poder que o apóstolo Paulo sentia, que à medida que ele sofria, esse poder de Cristo se aperfeiçoava nele. Era esse o poder. Era esse o poder. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu volto a dizer, talvez Deus tenha dito para você não, diante do problema que você tem colocado diante dele, diante da bênção que você tem procurado. Mas provavelmente também Deus esteja dizendo para você, a minha graça basta para você. Ou seja, você esteja feliz, você esteja contente, você seja corajoso, seja audaz, levante a sua cabeça, alegre-se, me adore, cante, porque a minha graça está sobre você. Amém. A minha graça está com você. Glória a Deus. A minha graça acompanha os seus passos. A minha graça está com você no seu trabalho. A minha graça está com você na sua casa. A minha graça está com você nas atividades suas, em casa ou fora dela. A minha graça está com você quando você está procurando saúde. A minha graça está com você quando você está sofrendo. A minha graça está com você. Meu irmão, minha irmã, e Deus está dizendo isso para você essa noite. A graça de Deus está com você. Amém. E essa graça de Deus está com você, meu irmão e minha irmã,
tem um propósito, tem um motivo, é para que o poder de Cristo se aperfeiçoe no seu coração, na sua vida. Amém. Para que você possa expressar o amor de Cristo, a compaixão de Cristo, o sentimento de Cristo para com as pessoas, especialmente para com as pessoas que estão se perdendo, estão aí morrendo sem Cristo. A graça de Deus está com você. Amém. Então, alegre-se. Sinta-se feliz, porque isso significa que Deus está com você. Amém. E estará sempre com você. Amém. Seja o problema que for que você esteja enfrentando, a dor, o sofrimento que você esteja enfrentando, o problema que você esteja passando. No domingo passado eu falei que às vezes os problemas se transformam em oportunidades da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E hoje, a graça de Deus significa que a graça de Deus está conosco. Amém. É a graça de Deus agindo na nossa vida. E eu tenho certeza que a graça de Deus, ela paira sobre o seu coração. Amém. Ela paira sobre a sua casa. Ela paira sobre a sua vida. Amém. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém? Amém. Em resposta à palavra de Deus, coloquemos em pé, vamos cantar o cântico Deus é Deus.
Assim como tu eras, ó Deus, tu és e serás sempre. Porque tu és o grande eu sou, o nosso Deus eterno. Por isso nós te adoramos, ó Pai eterno. Nós te louvamos, querido Deus. Nós, ó Deus eterno, glorificamos o teu nome. Porque tu tens tido misericórdia e bondade para conosco. Mesmo diante das situações mais adversas, ó Pai eterno, que muitas vezes nós passamos, que as pessoas que nós amamos passam, ó Pai eterno, tu tens agido e tu tens, ó Pai eterno, te manifestado nas nossas vidas e na vida do teu povo. Louvado seja o teu santo nome. Querido Deus, que a tua graça permaneça constantemente sobre as nossas vidas. Querido Deus, e que nós tenhamos, ó Deus eterno, sempre a sensibilidade e a consciência, ó Pai eterno, que em tudo nós dependemos da tua graça. E que a tua graça, ó Pai eterno, nos basta. Pai querido, mesmo diante das adversidades, querido Deus, que estejamos preparados, ó Pai, para recebermos, ó Pai eterno, a resposta às nossas orações. Sim, ó Deus. Aquilo que nós temos colocado diante do teu altar. Querido Deus, faze-nos compreender, ó Deus eterno, a tua vontade. Assim como tu, ó Deus eterno, concedeste ao teu servo Paulo no passado, essa grande compreensão, que nós possamos ter a mesma visão, ó Deus eterno, e a mesma fé. Pai, olha para os irmãos e as irmãs enfermos. Querido Deus, não permita que os teus filhos, eles se sintam, ó Deus eterno, derrotados. Não permita que os teus filhos, ó Deus eterno, sintam-se abandonados, ó Deus, solitários. Que tu dês a eles o fortalecimento e o entendimento, ó Pai eterno, para que eles possam compreender a tua resposta diante dos problemas que eles enfrentam. Querido Deus, e que diante das nossas fraquezas, o poder de Jesus Cristo, teu Filho, ele se aperfeiçoe em nós. Amém. Para que nós possamos revelar a este mundo, ó Deus eterno, tão cheio de ódio, tão cheio de perseguições, tão cheio, ó Pai eterno, de egoísmo, ele possa, ó Pai eterno, ver nas nossas vidas o teu amor, ver nas nossas vidas o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a compreensão e a sensibilidade, ó Pai eterno, de sofrermos uns pelos outros. Pai, ajuda-nos, engrandece, ó Pai eterno, faça com que, ó Pai eterno, a nossa fé, ela seja uma fé mais robusta, ó Deus eterno, diante dos desafios que nós enfrentamos, e que haja na nossa vida um crescimento, e, ó Deus eterno, que haja em nós a plenitude do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar aí. Na semana nós teremos nossos trabalhos também normais. Quinta-feira o nosso culto aqui, não é? Às 7h30. No próximo domingo teremos a escola dominical, que vai ser o capítulo 10 ou não? Não, vai no 19. Vai continuar no 9? Versículo 19. Isso, então vamos continuar no domingo que vem, estudando Romanos capítulo 9, do versículo 20 em diante. Ok? E à noite nós teremos o culto, domingo que vem, será no dia 1º de setembro, não é? E nós teremos a celebração da ceia, domingo que vem. Então, não vamos faltar. Se algum irmão, alguma irmã está nos assistindo aí pela internet, domingo que vem você não fica assistindo em casa não, você vem na igreja. Amém. Tá? E eu quero convidar também os irmãos e as irmãs que porventura assistirem aí pela internet durante a semana, venham ao templo, venham celebrar conosco.
Vamos trazer os nossos familiares, vamos trazer os irmãos para que venham participar da ceia do Senhor no próximo domingo, que é muito importante. E eu digo sempre que esse é o ápice da nossa fé, da nossa comunhão, celebração da ceia do Senhor, tá? Então nós não podemos faltar no domingo que vem. Que Deus possa nos conduzir durante a semana, que semana que vem estejamos prontos e firmes, com saúde, para estarmos aqui no templo, com a graça de Deus. Amém? Amém. Esses eram os recados. Vamos colocar em pé. Eu já quero desejar a vocês uma semana abençoada. Aos irmãos que aqui não estão também, desejo que Deus esteja abençoando-os. Não é? Se não estão aqui diante de algum problema, diante de alguma enfermidade, que Deus esteja curando vocês nessa semana segundo a bondade e a vontade dele. E que Deus esteja abençoando a todos, abençoando o trabalho, abençoando as atividades, abençoando aí a saúde, não é? Ajudando a todos vocês aí nessa busca para que vocês consigam, portanto, a libertação das enfermidades que têm enfrentado. E Amém. continue orando por todos os nossos irmãos e irmãs. Ok? Amém? Amém. Vamos encerrar, vamos orar e recebermos a bênção. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs. Obrigada, Jesus. Mesmo nessa noite, ó Deus, um pouco fria, está aqui no templo para te adorar e para te servir. Amém, Obrigado, Jesus. Deus, pela tua palavra que o teu Santo Espírito trouxe ao nosso coração na noite de hoje. Sim, E sim. obrigado, querido Deus, por nossas vidas, porque tu nos tens sustentado sempre. Graças ao Pai eterno. Agora, Deus, vamos para as nossas casas, vamos, ó Deus eterno, para mais uma semana de trabalho. Sim, Jesus. Que, ó Deus eterno, a tua graça nos acompanhe, que o teu Santo Espírito esteja conosco, abençoando os nossos passos, dando-nos sabedoria, ó Deus eterno, nas nossas ações, nas nossas palavras. Sim, Jesus. Que possamos, ó Deus eterno, em tudo, glorificar o teu nome, glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E é isso que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, minhas irmãs e meus irmãos, com seus familiares e com toda a Igreja de Jesus Cristo, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.